Hoje é um daqueles jogos em que o adversário está muito mais tenso, está muito mais preocupado e estará muito mais afetado do que o Goiás pelo resultado final na partida. Estou falando de Goiás e Avaí, Avaí e Goiás, na verdade, na ressacada hoje às 19 horas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você me vê agora antes do jogo, então é boa tarde ou começo da noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Verde 33, canal em que eu, Helder Dias, falo sobre o Goiás, comento jogos especialmente aqui da Série B nesse ano, em que o Goiás caminha aí a passos largos para voltar ao seu lugar de merecimento, né, seu lugar tradicional, que é a divisão de elite, a Série A do futebol brasileiro. E hoje um jogo complicado, no sentido de que o adversário ele tem uma técnica muito mais apurada, por exemplo, do que o Brasil de Pelotas, que foi o último batido pelo Goiás, sábado na Serrinha, mas também tem o lado da pressão sobre o Avaí. O Avaí hoje, ele é o sexto colocado, ele tem 37 pontos, está 8 pontos atrás do Goiás na classificação da Série B. O Goiás é o segundo, o Avaí está em sexto lugar. E aí, essa diferença para o Goiás, a gente já falou sobre isso, o quinto colocado na tabela aqui hoje é o Guarani. O Guarani tem 38 pontos. São 7 pontos para o Goiás, que já dá uma margem de segurança muito grande aí para a gente permanecer no G4 e controlar isso, né, sem muito estresse e tal. Já o Avaí está na situação oposta. Para o CRB, que é o quarto colocado, são 4 pontos. Quer dizer, nem ganhando do Goiás hoje e o CRB perdendo, o Avaí volta aí ao G4. O Avaí que teve muito tempo no G4, mas vem de resultados nas últimas rodadas não tão bons. Ele ganhou apenas um jogo, que foi um jogo na ressacada, 3-1, em cima do Vasco, que é outro time que também vai ficando pelo caminho. Os outros jogos foram dois empates e 2 derrotas. Então, o Avaí tem um desempenho aí muito aquém do necessário de aproveitamento nos últimos jogos para voltar a sonhar com a Série A. Precisa melhorar o aproveitamento e, para isso, o time conta com uma arma que, sinceramente, eu gostaria que fosse nossa. Um atacante Copete, que muito tempo atrás, muito não, uns 2 ou 3 anos atrás, esteve cotado para vir aqui para a Serrinha. E hoje está no Avaí e foi fundamental para que o Avaí chegasse ao G4 e ainda é uma peça muito importante, se jogar o que sabe, para o Avaí conseguir sucesso na competição. E ele tem ali a ajuda de alguns bons jogadores, né? Tem o Lourenço, que vem sempre sendo titular do time também e tem um bom chute de fora da área. O goleiro, o Gladson, é um bom goleiro, é um goleiro que está aí na metade de cima entre os goleiros bons da Série B. E tem também o Valdívia, que já jogou Série A, um jogador experiente, um jogador que está acostumado com pressão. E, enfim, o Getúlio também, um bom atacante. A experiência do Betão lá atrás, o interminável Betão. E não vai contar hoje com o Edilson, o mesmo Edilson que saiu do Goiás na Série A para jogar a Série B do ano passado pelo Avaí e que é o batedor oficial de pênaltis do time catarinense, apesar que das últimas 2 cobranças que ele fez, uma contra o Brusque e a outra agora no último jogo contra o Remo, ele errou as 2. Contra o Remo ele teve a oportunidade de pegar o rebote e fazer o gol ainda, mas contra o Brusque o goleiro encaixou a bola, mas o Edilson foi expulso no jogo, então a gente não tem que se preocupar com isso. Em seu lugar entra o Diego Renan, que também é um jogador bem rodado e que não cai tanto tecnicamente assim o Avaí com o Diego Renan, que vem entrando sempre no decorrer dos jogos. Mas do nosso lado, o que nós temos? O Goiás hoje não conta com o titular da zaga ali ao lado do David Duarte, o Reinaldo, e o substituto imediato, que vinha sendo o Iago Mendonça, também foi expulso no final do jogo contra o Brasil, e vai no lugar dele, no lugar de ambos, né, vamos dizer assim, o Matheus Salustiano, que foi aquela contratação que veio do Ferroviário, indicação do Pintado, e um zagueiro que ainda não teve uma sequência de jogos
para a gente avaliar como é que é o desempenho dele de fato, né? Hoje a gente não tem tanto acesso a treino, a treinamento para saber. O fato é que ele vinha sendo o segundo reserva para a zaga, mas em alguns jogos que ele entrou, não teve nenhuma desqualificação maior que ele fez em campo. Agora o restante da equipe muito bem encaixado. Preocupação basicamente é com o excesso de jogadores pendurados. Mais da metade do time hoje tem 2 cartões amarelos, né? Deixa eu ver aqui, vou até confirmar para vocês ficarem de olho também durante o jogo. Olha só, o David Duarte, o Hugo, Caio Vinícius, Rezende, Diego e Nicolas. Então são 6 jogadores titulares com um cartão amarelo aí pendurados e que tem que se precaver, porque o outro jogo, o próximo jogo, em seguida é o clássico, né? O clássico contra o Vila Nova na Serrinha, e que aí a gente já coloca novidade para o torcedor, vai ter um aumento aí da capacidade para 2.300, então vão ser 2.300 pagantes, ingresso a R$50, não é barato, né? Mas o próximo jogo, então a gente já vai adiantando essa informação aí para quem tiver afim. Tem que ter vacinado as 2 doses, tem que apresentar ou isso, ou o certificado de vacinação das 2 doses, ou então o teste, né, negativo para Covid-19, aí, um teste recente, né, nas vésperas do jogo, feito às vésperas do jogo. Eu, sinceramente, falando sobre isso, eu achei, realmente, não gostei do que vi na torcida em relação às medidas de prevenção, né, virou uma bagunça, quer dizer, além de ter tido testes falsificados, infelizmente, né? O pessoal que entrou com a primeira dose apenas, mas teve também muita aglomeração ali indevida, porque a gente ainda não está no cenário de controle da pandemia, né? Infelizmente. Mas vamos ver se para esse próximo jogo, que vai ter mais gente, eram 1.500, vão para 2.300, se tem um controle melhor sobre essa situação. Primeiro foi um evento teste. Olha, se foi um evento teste, pelo que eu vi na arquibancada, não passou no teste, mas né, não tenho nada, não tenho nenhum poder sobre isso. Eu ainda vou me resguardar mais um pouco antes de voltar para a arquibancada, mas até por responsabilidade com os meus pais, com as pessoas, apesar de eu ter tomado as 2 doses, mas ainda não me sinto muito seguro para isso. Para quem for, boa sorte, faça a coisa certinha, né, no jogo contra o Vila já. E hoje, às 19 horas, vamos lá, vamos torcer para o Goiás, transmissão aí pelo Sport TV, e vamos ver o que pode acontecer, e que seria muito interessante, que é a 3ª vitória seguida do Goiás. O Goiás já está, olha só, com 3 vitórias seguidas fora de casa, né? Os últimos 3 jogos fora de casa, o Goiás venceu. O Verdão agora, se vencer hoje novamente, será a 4ª fora de casa e a 3ª seguida na competição. Vamos torcer para isso. E você aí que sempre deixando o nosso lembrete, para quem não é inscrito no canal, que se inscreva aí, clica aí em cima. Se você curtiu esse vídeo também, deixa o seu like, que é muito importante para nós. Se não curtiu também, deixa o seu dislike. E vamos aí, vamos torcer. O Goiás tem um time muito mais estabilizado que o do primeiro turno, que enfrentou o Avaí, que está aqui também no link da descrição, os melhores momentos desse primeiro jogo contra o Avaí, que o Goiás ganhou de 3-0, para mim foi um placar além do que foi o jogo, o Goiás não jogou bola para fazer 3-0. Hoje, eu acredito que um 3-0 seria, pelo desempenho último, mais recente dos times, seria mais adequado, apesar de ser o jogo fora de casa, do que naquele primeiro turno. Não que, é lógico que isso durante o decorrer do jogo, né? Se mantiver a performance de cada um. Mas o Avaí jogando em casa é um time muito difícil e, bom, um empate não seria um resultado de todo ruim pra gente, né? Um ponto, mantém ali a margem, mas a gente tem que pensar também no Curitiba, né? Tem que perseguir o Curitiba, porque olhando para frente, a gente vai deixando para trás o pessoal que está para trás com mais distância ainda, pensando sempre no foco no adversário que está à frente na tabela, ok? Um abraço, se você curtiu, esquece não, dá seu like aí e até a próxima.